Deus. Estava vendo aqui, ouvindo e participando do louvor. Muitas vezes, nas canções que entoamos hoje aqui, falando a respeito do poder de Deus. Perceberam? Como que o nosso vocabulário está cheio dessa qualidade, desse atributo de Deus, o poder de Deus. Eu pergunto para você, você tem experimentado o poder de Deus? Tem experimentado o poder de Deus? Você é uma pessoa forte? Você é uma pessoa forte? Moisés, na sua altura aí, quase 2 metros de altura, você se sente um homem forte? Não precisa responder. Só pensa. Como nós temos cantado a respeito da força, do poder de Deus. Mas será que realmente nós temos experimentado o poder de Deus? Ontem, conversando com uma adolescente, fiquei pensando comigo mesmo. Ela disse o seguinte: aqui tem uma moça, amém, que tem o dom, na simplicidade dela, ela disse o dom do profetismo. Uma adolescente que tem o dom do profetismo. Confesso para vocês que eu entendi quando aquela adolescente disse, porque realmente as pessoas, muitas pessoas se sentem assim, fortes. Não sei se você já ouviu falar sobre uma palavra que se chama ufanismo. Esquisita, vou explicar. Ufanismo é aquela pessoa que tem a mania de trazer o foco para si mesmo. Tudo é ela. Ela é forte. Ela é poderosa. Ela tem o poder. Super-homens, super-mulheres. Já viu mulheres fortes? Aquela mulher que diz, eu não preciso de homem. Tem mulheres já dizendo isso hoje. Eu não preciso dos homens. São fortes. Há homens também que dizem assim, eu sou forte e não preciso de mulher. Isso é usar de ufanismo. Agora também tem esse, é o que eu queria pensar com os irmãos aqui hoje, irmãs, para que a gente pense um pouco diferente, que experimente de verdade o poder de Deus. Há uma onda que nós chamamos de ufanismo religioso. Sabe qual que é o ufanista religioso? Eu vou dizer para você que talvez você vai saber do que eu estou falando. Esse ufanista religioso, ele diz o seguinte: eu não tenho problema. Márcio, eu nunca tive um problema na minha família. Doença na minha família? Nunca. Enfermidade na minha família? Nunca. Repreendo e não acontece na minha família. Depressão na minha família? De jeito nenhum. Não aceito. Está ali convivendo com uma pessoa deprimida e diz, eu não aceito. Mas está deprimida, está doente, está sofrendo. Mas é um ufanista. Eu diria que essa pessoa não vive de acordo com a realidade. Isso também não significa que a gente não viva momentos assim, abençoados, momentos de prazer, momentos de felicidade, momentos realmente de viver na pele, no físico, alegria e prazer. Mas eu confesso, irmãos e irmãs, que quando eu vejo essa pessoa
muito poderosa, essa pessoa arrogante, essa pessoa que tem dificuldade para pensar na própria dificuldade, eu me preocupo. Porque quando a gente olha para esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, ele nos ajuda a entender isso. O apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem vocacionado, um homem que tinha muitas experiências maravilhosas da presença de Deus. E aqui, quando ele começa a falar dessa história, ele está falando a respeito de um homem que ele encontrou e que esse homem teve uma revelação maravilhosa de Deus. E ele diz o seguinte: eu não posso nem contar muito aqui, porque se eu ficar contando, são coisas inefáveis, coisas maravilhosas. Diz o texto, se você voltar os seus olhos aí para a palavra de Deus, esse homem foi levado até o terceiro céu. Já pensou? Estava vendo aqui o louvor, né? Maravilhoso. Quem foi até o terceiro céu aqui hoje? Alguém foi? Como que é? Hã? Você já foi lá? E eu gosto, né? Eu particularmente gosto de ver, eu gosto de perceber a igreja, ver como que as pessoas estão adorando a Deus, como as pessoas estão buscando a Deus, se aquilo que elas estão cantando realmente é aquilo que brota do coração, ou se ela está disfarçando, ou se ela é uma ufanista. O apóstolo Paulo fala assim: olha, o que esse homem me contou, eu não tenho nem coragem de falar para vocês, porque se eu falar, é como se estivesse acontecendo um orgulho dentro de mim. Sabe aquele irmão, não é? O abençoado, o ungido, que você tem prazer de andar do lado dele? Porque o homem é poderoso, é forte. O apóstolo Paulo fala assim: olha, coisas maravilhosas. Vamos voltar ao texto, versículo 3. Eu não sei, ele disse, esse corpo, não sei se essa situação ele estava no corpo ou se ele estava fora do corpo, mas o que eu sei, versículo 4, que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, das quais não é ilícito ao homem referir. De tal coisa eu me gloriarei. Versículo 6 ele diz o seguinte: pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Versículo 7, o apóstolo Paulo diz o seguinte: para que não me ensoberbesse como a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Muito se fala a respeito desse espinho na carne. Ninguém ainda descobriu o que é esse espinho na carne. Até no nosso ditado popular, às vezes a gente fica pensando, né? Usa até essa expressão quando a gente está passando algum problema, alguma dificuldade: é um espinho na carne. A gente nem sabe o que significa. Mas a grande verdade, irmãos e irmãs, que o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui para todos nós, que a maneira maravilhosa que Deus tem em manifestar o poder dele na nossa vida e na nossa fraqueza. Você quer saber realmente quando você vai se sentir forte? É quando você se sentir fraco. Olha só, versículo número 7. E para que eu não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. Você pode dizer amém? Amém. A minha graça te basta. Não tem coisa mais maravilhosa do que experimentar a graça do Senhor.
Eu lembro uma vez visitando um irmão no hospital e conversando com ele na UTI, preocupado, triste. E eu disse para ele: meu irmão, o que você deseja? Aquele momento de fraqueza, sabe? Debilitado. Isso há 12 anos atrás. Ele disse o seguinte: pastor, eu desejo experimentar o poder de Deus. Ele disse o seguinte: porque fiquei muito tempo na igreja cantando, e agora é a hora de eu experimentar o poder de Deus. O pastor, falando a respeito disso, ele diz uma coisa interessante. Ele diz o seguinte: nas horas da nossa fraqueza, preste atenção, quando nós nos sentimos incapazes de resolver os nossos problemas sozinhos, nós tendemos a voltar para Deus e nos entregar à sua mão poderosa. Ele diz o seguinte: olha, a nossa inteligência não basta, os nossos recursos não bastam. Falou-se muito aqui do recurso financeiro, e eu tenho pensado muito a respeito disso, e uma crítica aqui, não é? Porque nós vivemos hoje uma teologia chamada teologia da prosperidade. Já ouviram falar disso? Então a teologia da prosperidade é o seguinte: se eu sou pobre, é porque Deus não está comigo. Você sabe, irmãos, que eu já tenho visto, esses dias conversando com um rapaz, ele disse o seguinte: olha, você sabe que Deus permitiu que eu voltasse a estaca zero. Você está me vendo aqui nessa situação, ganhando R$500, mas você sabia que eu já fui líder de uma grande empresa? Já tive carro zero. Não, não sabia. Pois é. Agora eu estou vivendo, ele disse bem assim, eu estou vivendo na graça. Na graça de Deus. Quando nós entendemos a graça de Deus, as coisas ficam mais fáceis. Diz esse homem que a graça de Deus nos basta. E esse é o momento em que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Você já teve aquele momento de não ter nem palavras para orar? E a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo diz o seguinte: quando nós não temos palavras, diz a palavra de Deus que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus intercede por nós. Eu lembro uma vez passando um momento assim de muita tristeza. Muita tristeza. Já era pastor. Lembro até que uma vez meu pai disse para mim: "Fica animado, o que está acontecendo com você? Sempre animado, sempre forte." E eu disse para ele: "Pai, eu estou numa situação que eu não tenho nem palavras." Mas foi naquele momento que Deus foi trabalhando, foi agindo na minha vida no momento da minha fraqueza. Hoje eu sei o que é o poder de Deus. Eu nunca soube. Criado dentro da igreja, Ditinho, criado dentro da igreja. Cantava, louvava, e é isso que eu quero que você entenda.
A graça de Deus é viver o sobrenatural de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo aqui teve essa grande dificuldade na sua vida. O espinho foi posto na sua carne. Porque se deixasse somente pelos momentos inefáveis, o diabo falava assim para mim, o espinho, sabe? Acabou a sua vida, já era. O seu tempo de seminário já foi. Você perdeu. Tempo perdido. Fiquei, irmãos e irmãs, assim, eu e Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você nunca ficou assim, eu não desejo isso para você. Mas não é o que a pesquisa diz. E por isso que eu um alerta para você. As pesquisas dizem pelo menos 90% da população vão ter uma experiência, por exemplo, de depressão. Sabia que eu tenho visto, espero que isso não aconteça aqui, mas eu tenho visto dentro da igreja muitas pessoas com depressão, muitas pessoas tristes, muitas pessoas que não têm assimilado realmente qual que é o evangelho genuíno de Deus. Porque quando ligam a televisão, vem aqueles pastores falando de coisas inefáveis, coisas maravilhosas, corrente não sei de quantos, vai mudar a sua vida. E aí você começa a perceber aqueles testemunhos, mudou a vida da pessoa, e você na dificuldade, no problema. Você não entende o que é o evangelho, e aquilo vai entrando dentro de você, vai entrando e você vai aceitando. Daqui a pouco você vai se sentir realmente uma pessoa fraca. Tem muita gente dentro da igreja deprimida. Tem muitas pessoas dentro da igreja com depressão. Mas eu estou descobrindo uma coisa. E aqui o texto que nós lemos, e a gente pode discutir em outro momento, o texto que nós lemos nos ajuda a entender de que esse é o momento realmente que Deus vai agir na vida do ser humano, no momento de fraqueza. Ao mesmo tempo que eu tenho visto muitas pessoas doentes, tristes, fracas, eu tenho visto o poder de Deus. Eu tenho visto pessoas se levantando. Eu tenho visto pessoas que realmente têm reconhecido o poder de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus realmente é poderoso. Hoje eu sei, com certeza, que Deus é poderoso. Hoje eu sei o poder de Deus. Deus é poderoso. E a Bíblia diz que nem olhos viram, ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Aquilo que você sente na hora do louvor, aquilo que você sente na hora da adoração, não é nem 10% daquilo que é o poder de Deus. Então, meus irmãos, como diz aquela irmãzinha pentecostal lá, que canta, está sofrendo, louve. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha o que ele diz, versículo 9: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só, de boa vontade mais me gloriarei nas fraquezas. Fala para mim, você tem visto uma pessoa se gloriando na fraqueza? Já viu? Já viu, Fátima? Olha aqui, Surreal, versículo 10: porque eu tenho prazer nas fraquezas.
aquela música? Tá chorando, louve. Fala o quê? Tá sofrendo, louve. Esses dias eu fui pregar numa igreja, o pastor falou assim, Rodrigão, um colega meu foi de visitante, eu falei assim, e aí, o que você achou do culto? Foi bom? Ah, foi bom, mas eu acho que você devia pregar um texto mais animado, né? Fazer o povo ficar animado. Eu sou palhaço, eu sou apresentador agora. Eu preguei a Bíblia. Sou animador de auditório, por acaso? Fui para o seminário, se eu quisesse ser animador de auditório, eu ia conversar lá com o Silvio Santos. Faz tempo que eu não vejo uma pessoa falar a respeito de textos como esse que nós acabamos de ler. E aí as pessoas vão aceitando aquilo, porque a realidade na sua casa é outra. Vão ficando tristes. Então, meu irmão, começa a louvar nas fraquezas. Pergunto para você, você se sente incapaz de enfrentar alguma fraqueza? Como você se sente diante da fraqueza? Os problemas, as tentações? Pergunto para você, de acordo com a palavra de Deus, como você tem se sentido diante das injúrias? Você tem sido maltratado? Maltratada? Ofendido? Esses dias conversando com uma moça, falei, eu só fico tranquilo porque eu sei que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha vida. Triste de ver a realidade daquela moça. Surreal. Um ano dentro da igreja, filha de pastor. Um ano casada, o marido deixou ela com o bebezinho. Filha de pastor. E eu disse para ela, minha irmã, fique firme, fique forte, porque o poder de Deus aperfeiçoa na sua fraqueza. Como você tem, preste atenção no seu dia a dia, como você tem lidado com as necessidades? Como você tem enfrentado as crises financeiras? Eu quero dizer uma coisa para você, nada melhor do que depender de Deus. A palavra de Deus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu vou contar outra experiência minha em particular. Deus tem me dado experiência assim, a cada dia que passa eu estou mais dependente de Deus. Quando eu acho que eu vou começar a subir de novo, Deus vai lá e coloca um espinho. Para mostrar que Ele é comigo. Sabe o que eu aprendi, dona Luzia? Sabe o que eu tenho aprendido de Deus? Se um dia vocês me virem triste de novo, não fica preocupado. Não para aquele dia, não, Marcinho, está na mão do Senhor. Mas eu aprendi a depender de Deus. Tem coisa que eu não posso fazer. Descobri que tem coisas que eu não posso fazer. Mas também descobri que tudo aquilo que eu não posso fazer, Deus pode fazer. Ele pode fazer infinitamente mais tudo aquilo que você pensa. Tudo aquilo que você pensa. Eu tenho visto assim coisas maravilhosas, sinais de Deus, coisas de Deus maravilhosas. Não é o terceiro céu ainda não, né? Mas é tão bom a gente ficar assim, bem pertinho de Deus, sabe? Sensível. Passou um vento, a gente percebe, Deus é Deus.
pessoas que dizem assim para mim: mas como você consegue ficar morando sozinho aí em São Paulo? Cadê sua família? Seu pai, sua mãe? Seus irmãos? Eu vou dizer uma coisa para você: o melhor momento é o momento que eu fico sozinho com o Senhor. E é isso que eu gostaria que você guardasse no seu coração, que você buscasse, você tivesse isso como coisa principal na sua vida, você possa realmente experimentar o poder de Deus. Quando você se sentir fraco, nunca se esqueça disso, que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? Vamos orar. Gostaria que você curvasse seus olhos.